Olá! Voltamos para a disciplina de bioquímica. Hoje nós vamos ver a última via metabólica desses processos bioquímicos, mas não a menos importante, muito pelo contrário, ok? Hoje nós vamos ver sobre a fotossíntese. Nós vimos nas vias metabólicas anteriores que nós precisamos ingerir as fontes de energia, certo? Nós precisamos ingerir carboidratos para fazer a glicólise, nós precisamos ingerir os lipídios para fazer oxidação de ácidos graxos ou de proteínas, né, para fazer oxidação de aminoácidos. Mas na fotossíntese não. Ela é realizada pelos organismos autotróficos, ou seja, os organismos que produzem o seu próprio alimento. Então, eles, né, como as plantas, as algas e algumas bactérias, as cianobactérias, por exemplo, elas que vão produzir o seu próprio carboidrato, o seu próprio açúcar, ok? Não precisa de uma fonte externa, elas mesmo produzem. Então, a fotossíntese nada mais é que a conversão de energia luminosa em energia química. Então, elas utilizam a luz para produzir energia química para suas células, ok? Aqui nós teremos a luz, né? Mais a água e o gás carbônico sendo utilizado para produzir o oxigênio e também o seu carboidrato, né? O seu açúcar, a sua glicose. E a gente vai ver como é realizado essa produção ao longo das etapas da fotossíntese, ok? Onde a fotossíntese é realizada? Ela ocorre no cloroplasto. É uma organela muito semelhante à mitocôndria, onde nós vimos a respiração celular. Aqui no cloroplasto, ela vai ser similar à mitocôndria porque ela também é composta por duas membranas, tá? Uma membrana externa e uma membrana interna, como podem observar aqui na imagem. No interior dessa organela, nós vamos ter vesículas achatadas, que nós chamamos de tilacoides, tá? Então, cada uma dessas moedinhas aqui, ó, nós chamamos de tilacoides. E eles ficam empilhados uns sobre os outros, formando uma estrutura que nós chamamos de grana. Então, nós temos aqui a nossa moedinha, formando uma pilha de moedas que nós chamamos de grana, tá? Mas aqui o nome dessas vesículas são tilacoides. E esses tilacoides, eles ficam imersos em uma matriz aquosa que nós chamamos de estroma, tá? Estroma, onde vão estar os tilacoides, onde vão estar o material genético, proteínas, enzimas, ribossomos, né? Todas as estruturas ali desta organela, ok? Bom, de maneira didática, a fotossíntese ela vai ser dividida em duas, tá? Mas somente didaticamente. Todas estão ocorrendo ali em um ciclo contínuo. Então, nós teremos as reações luminosas, ou também chamadas de fotoquímicas, e essas reações elas vão ocorrer exclusivamente nas membranas dos tilacoides, tá? Então, nas membranas daquelas vesículas que a gente acabou de ver ali no interior do cloroplasto, tá? Nessas daqui. E a outra etapa é as reações de assimilação de carbono, também conhecida como reações de escuro ou reações do ciclo de Calvin, tá? Essas reações luminosas vocês podem encontrar também como reações de claro e as reações de escuro. As reações de escuro ou de assimilação de carbono, elas ocorrem no estroma, naquela matriz aquosa onde fica imerso ali os tilacoides, ok? Então, ocorre em espaços diferentes ali dentro do cloroplasto. Bom, então nós vimos que a fotossíntese ela ocorre a partir da luz. E qual é essa radiação que é utilizada na fotossíntese? É a luz visível, tá? A luz visível que vai de 400 nanômetros até 800 nanômetros ali aproximadamente, que equivale desde a cor violeta até o vermelho, tá? Então, é todo esse espectro de luz aqui que pode ser absorvido para a realização da fotossíntese. E quem é que vai absorver essa luz? São os nossos pigmentos. O principal deles, o mais importante para a fotossíntese, é a clorofila. Então, a clorofila é o pigmento responsável por absorver essa luz
né, essa energia luminosa para a realização da fotossíntese. Nós vamos ter dois tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. Cada uma absorve em um espectro diferente, então uma vai complementar a outra, por isso que nós temos esses dois tipos de clorofila, ok? Clorofila B e a A, onde um absorve, aqui essa mais próxima de 400 a 500 nanômetros, e a outra é mais forte, mais evidente, aqui entre 600 e 700 nanômetros. Então, uma complementa para ampliar esse espectro de absorção de luz visível, ok? Mas a clorofila é verde. Isso significa que ela absorve todas as cores e reflete o verde. Mas é necessário também a absorção da cor verde. Por isso, nós temos os pigmentos acessórios, como os carotenoides. Eles fazem a absorção daquelas cores, daquela luz visível que a clorofila não é capaz de absorver, né? Então, aqui nós temos principalmente o beta-caroteno e a luteína, que vão absorver, então, ó, nessa região onde a clorofila não é capaz de absorver, ok? O beta-caroteno e a luteína aqui, além da ficoeritrina, a ficocianina, tá? Então, são pigmentos acessórios que ajudam a absorver o máximo de luz possível para a realização de fotossíntese. Então, elas vão auxiliar o pigmento clorofila, tá? Ok, então como ocorre a fotossíntese? Primeiro, esses pigmentos que nós vimos, eles ficam organizados ali no tilacoide, tá? Eles ficam organizados em um complexo que nós vamos chamar de fotossistema, tá? Então, esse aqui é um fotossistema. Esse fotossistema é composto pelos pigmentos que estão aqui na parte de cima e pelo centro de reação, que fica aqui na região central, ok? Esses pigmentos, eles vão funcionar como antenas que ficam capturando a luz que estiver ali passando naquele momento, tá? Então, esses pigmentos, tanto a clorofila quanto os carotenoides ou outros pigmentos acessórios, funcionam como antenas para capturar a luz. Então, nós temos aqui a luz, tá? A luz ela é composta por uma unidade básica, que nós chamamos de fóton. Então, esse pigmento ele vai absorver o fóton. Absorveu aqui nesse pigmento que está aqui, ó, organizado nesse fotossistema, que fica onde? Ó, na membrana do tilacoide, tá? Temos aqui, ó, bicamada lipídica. Aqui na membrana do tilacoide nós temos esse fotossistema. Os nossos pigmentos antena captou um fóton, captou uma energia da luz. Vai fazer com que os elétrons que compõem ali a molécula do meu pigmento fiquem excitados, né? Fiquem agitados. Então, esse fóton vai agitar o elétron do meu pigmento. Com isso, faz com que ele seja excitado e seja transferido para o pigmento vizinho. Então, ó, pulou aqui, o elétron pula, ele fica muito agitado, ele pula para o seguinte. Aqui a mesma coisa, essa energia, esse elétron excitado, pula aqui para o meu pigmento seguinte, até chegar no meu centro de reação, ok? Então, essa excitação, a luz faz o quê? A luz vai excitar o elétron para transferir a energia desse elétron até chegar aqui no meu centro de reação, ok? Então, esse é o processo comum que ocorre ali na fotossíntese. A luz, né, é absorvida pelo meu pigmento, ali no tilacoide, na membrana do tilacoide, vai excitar o elétron do meu pigmento e vai sendo transferido essa excitação, essa energia para o meu pigmento seguinte até chegar no centro de reação, ok? Vai fazendo isso sempre. Vamos entender agora como ocorre certinho essa excitação dos elétrons. Temos aqui o nosso fotossistema, os nossos pigmentos aqui em verde, né? A luz foi absorvida pelo meu pigmento antena, né, que fica capturando energia. O elétron que estava aqui, ó, nesse nível de excitação, inicialmente, após absorver a luz, ele vai ser excitado por um nível mais alto de energia. Foi excitado para um nível mais alto de energia, ele é transferido para o pigmento seguinte, para o pigmento que está ali ao lado dele. E esse, então, pigmento do lado agora vai ficar excitado, ó, tá vendo?
esse aqui estava excitado, passou para o pigmento seguinte, passando essa energia, né? Esse elétron excitado junto. Então, aqui, ó, esse elétron que estava nesse nível de energia, agora passa um nível de energia mais alto, ok? E assim, sucessivamente, até chegar onde? No centro de reação. Passei aqui, ó, o meu elétron que estava excitado, a energia passou para esse centro de reação aqui, ó, essa partezinha azul. O elétron antes estava nessa parte aqui, ó, nesse nível inferior de energia, passou num nível superior de energia, tá? Uma energia mais alta. Agora, nós teremos aqui um centro, né, de reação com uma energia muito alta do elétron excitado, que vai ser transferido para o meu aceptor de elétrons, tá? Então, aqui, ó, tinha um elétron aqui, excitado, aqui um elétron normal. Passou para o seguinte, teremos 2 elétrons aqui, ó, tá? Para o meu aceptor de elétrons. Ele recebeu o meu elétron. Isso faz com que a parte central aqui do meu centro de reação fique um buraco, né? Fique sem elétrons. Então, a parte inferior, que vai ser o meu doador de elétrons, vai doar os seus elétrons para o centro de reação, para esse buraco, para ele não ficar sozinho, para ele não ficar sem elétrons, ok? Transferiu aqui, ó, tá? Transferiu o meu elétron para o centro de reação. O que nós podemos observar? Por que isso é importante? Então, foi excitando o elétron, transferindo a energia. E esse elétron foi recebido aqui pelo meu aceptor de elétrons, ó. Recebeu aqui. Isso faz com que ele fique eletronegativamente carregado, né? Ele é mais eletronegativo, então ele vai receber uma carga negativa. Aqui, quando eu dou o meu elétron, né, esse elétron aqui do doador de elétrons para o centro aqui de reações, faz com que aqui fique sem elétrons, então ele fique com uma carga positiva. Então, essa transferência é importante para quê? Para fazer essa separação de cargas. Houve uma separação de cargas com polos opostos, ok? Uma parte carregada negativamente e uma parte carregada positivamente. Isso é importante para fazer o fluxo de elétrons, para que haja essa atração de fluxo de elétrons ao longo de toda a via metabólica, ao longo de toda a cadeia transportadora de elétrons, ok? Beleza. Então, temos lá, tá? Então, a gente viu aqui como funciona a transferência de elétrons, tá? Um elétron fica excitado, vai sendo passado para o meu pigmento seguinte até chegar no centro de reação para haver aquela separação de cargas, tá? Para que o fluxo de elétrons continue. Aquilo está acontecendo aqui, ó, na membrana do meu tilacoide. Eu tenho o fotossistema 2, tá? Que é onde estão organizados os meus pigmentos, e aqui eu tenho o fotossistema 1, tá? Tenho ainda um complexo chamado de citocromo. Tenho ainda a plastocianina, ferredoxina NADP+, óxido redutase e ATP sintase. Todos esses complexos aqui são importantes, tá? Porque todos eles estão envolvidos no processo de fotossíntese. Então, nós vimos até agora fotossistemas, tá? Então, isso aqui que a gente viu é um fotossistema formado pelos pigmentos e o centro de reação. Tudo isso aqui está acontecendo aqui dentro, nesse fotossistema 2 e no fotossistema 1, ok? Vamos ver de que forma que isso acontece nas plantas em específico agora. Então, nós temos o nosso fotossistema 2, tá? Esse aqui, ó. No fotossistema 2, ele é conhecido, ele é chamado de P680. P680, por quê? Porque esse valor, ele representa o principal comprimento de onda que é absorvido aqui, tá? Que é o 680 nanômetros. Então, essa é a principal luz visível absorvida pelos pigmentos nesse fotossistema, ok? Então, aqui, nesse fotossistema 2, no P680, a luz chega e é absorvida pelos meus pigmentos antena, pela clorofila ou um outro pigmento acessório, ok? A luz foi absorvida, vai fazer com que o elétron fique excitado, fique com uma energia mais alta, né? Então, aqui, ó, o elétron foi excitado, tá? Então, esse asterisco aqui vai ser sempre representando
quando eu tenho o meu elétron excitado, tá? Ó, em todo lugar que vocês forem ver isso, significa que o elétron foi excitado. Aqui da mesma forma, tá? Esse asterisco aqui. Esse elétron, ele vai ser, então, transferido para o meu aceptor de elétrons, que fica lá no meu centro de reações, ok? O meu primeiro aceptor de elétron no fotossistema 2 é a feofetina, tá? Feofitina é o primeiro aceptor, mas eu tenho outros aceptores, como a plastoquinona A e B, tá? São dois tipos de plastoquinona. Uma está mais firmemente ligada às proteínas da membrana do meu tilacoide, a outra está mais fracamente ligada, tá? É a única diferença entre as duas. Uma está ligada à proteína, a outra mais fracamente ligada, ok? Então, o elétron foi excitado, passou para o meu aceptor de elétron primário, depois pelo meu aceptor de elétron secundário e chegou aqui no complexo de citocromo, tá? Então, ó, passou nos meus aceptores e chegou no complexo de citocromo, nesse outro complexo aqui da membrana, ok? Beleza. O complexo de citocromo, ele vai transferir o meu elétron agora para plastocianina, para continuar o percurso da transferência. Além disso, esse complexo, ele é responsável por fazer um bombardeamento de prótons, tá? Lembra lá que a gente viu na mitocôndria, lá na cadeia respiratória, acontece a mesma coisa. E quem vai fazer esse bombardeio de prótons é o complexo de citocromo. Então, o que ele vai fazer? Bombardear prótons para dentro do tilacoide. Tudo isso aqui está onde? Na membrana. Então, vai bombardear os prótons para dentro do tilacoide, no lúmen do tilacoide, ok? Formando o quê? Um gradiente de prótons. Então, ali dentro do tilacoide vai ficar mais ácido, um pH mais ácido, porque vai ter muito próton. Fora, vai ter uma concentração normal. Isso que é o gradiente, lembra que a gente viu na mitocôndria? Sempre vai tender, né, a ir do maior concentração para menor concentração. Então, cria um gradiente de prótons, fazendo com que esses prótons queiram sair dali para igualar esses gradientes, ok? Então, o complexo cria essa diferença de concentração dentro do tilacoide e fora do tilacoide por meio dessa bomba de prótons, ok? A gente falou, então, que o elétron é excitado dentro do fotossistema e vai sendo recebido pelo meu aceptor de elétrons. Mas eu tenho o doador de elétrons, que a gente viu ali anteriormente, certo? Por quê? Aqui, inicialmente, né, o meu fotossistema perdeu o elétron, né? Perdeu, que foi transferido, chegou aqui no complexo. Então, aqui está faltando um elétron, eu preciso repor esse elétron do meu fotossistema. E da onde vem esse doador de elétrons, né? Quem é que vai doar elétrons? Aqui, o doador de elétrons vai ser a água. Por quê? Porque ele é um doador que está sempre presente, sempre disponível na célula, está sempre em abundância, ok? Então, meu doador de elétrons vai ser sempre a água. Então, aqui a reposição desse elétron vai ser realizada pela fotólise, a quebra da molécula de água, tá? Então, a luz aqui vai quebrar a minha molécula de água. Eu sempre terei duas moléculas de água sendo quebrada para repor um elétron, ok? Então, eu quebrei uma molécula de água e vou liberar o quê? Meio oxigênio. Para eu liberar uma molécula inteira de oxigênio, eu preciso quebrar duas moléculas de água, ok? Então, olha só, é aqui que nós teremos a liberação de oxigênio através da fotossíntese, né? Então, é aqui que vem o oxigênio que as plantas produzem. A partir dessa reposição de elétron, preciso repor o elétron, preciso fazer a redução do meu fotossistema, tá? Precisa fazer a redução, precisa ganhar um próton. E vem da onde? Da quebra da água. A partir daí eu libero oxigênio. Então, o oxigênio é liberado a partir da quebra da água para repor elétrons, tá? Aqui que produz oxigênio. Quando eu libero aqui o oxigênio, eu libero também o quê? Né? A quebra da molécula de água. Eu libero prótons com seus elétrons. Com duas moléculas de água, eu vou liberar 4 prótons e 4 elétrons, ok? Então, são liberados 4 prótons, 4 elétrons e uma molécula de oxigênio a cada volta que ocorre aqui nesse ciclo, ok? Da fotossíntese.
eu libero 4 elétrons, mas somente um pode ser recebido pelo fotossistema P680, tá? Somente um. O que vai acontecer com os demais? Vão se acumular aqui. Vão se acumular formando o quê? Mais uma vez, um gradiente de prótons, tá? Vai sobrar ali prótons com seus elétrons. Vai sobrar formando, então, esse gradiente de muito próton aqui nessa região, ok? O que vai ser acontecido? Com esse bombardeamento aqui de prótons, vai ficar ácido, ele tem que voltar, né, sair dali do tilacóide para poder manter o pH estável, ok? Que a gente vai ver o processo é igual da cadeia respiratória, igual da mitocôndria. Beleza, então temos aqui, ó, o elétron foi transferido para o complexo do citocromo. Esse complexo, além de bombardear próton, ele vai transferir o elétron para a plastocianina, que é uma proteína. E essa proteína, ela leva o elétron para o fotossistema 1, tá? O fotossistema 1, ele é conhecido, ele é chamado de P700. Por que P700, assim como o fotossistema 2? Porque aqui a luz, né, visível mais absorvida é o de 700 nanômetros, ok? Por isso é P700. Então, a luz aqui, ó, foi absorvida. O que vai acontecer? O elétron vai ser excitado e vai ir para um nível mais alto de energia. Excitou o elétron aqui, ó, tá? Esse asterisco, elétron excitado. Esse elétron vai ser recebido pelos meus aceptores de elétrons, tá? Primeiro eu tenho aqui uma clorofila, depois eu tenho uma filoquinona, não importa o nome, somente que vocês lembrem que são recebidos por aceptores de elétron. O único que eu vou precisar que vocês lembrem o nome é esse aqui, tá? Ele é importante. Depois chegar para um centro de ferro e enxofre. Por fim, esse elétron é transferido para a ferrodoxina. Ferredoxina, tá? Esse nominho é importante. Por quê? Ele vai transferir para essa enzima, ferredoxina NADP+, óxido redutase. O que essa enzima faz? Como o próprio nome sugere, vai reduzir o NADP+. O que é reduzir? Ganhar o próton com seus elétrons, tá? Então, o elétron vai chegar nesse transportador de elétrons, tá? Ele vai ser o meu aceptor, formando o quê? Um NADPH. Então, teremos a formação de um NADPH aqui no final do fotossistema 1. O elétron vai sendo transferido, recebido pelo aceptor, até chegar nessa enzima que vai fazer uma redução, formando o NADPH. Então, olha só, no final desse processo aqui, que é a fase clara, tá? As reações luminosas, nós teremos a formação de NADPH e de ATP, tá? NADPH e ATP. Esses dois aqui vão ser usados na fase seguinte, que é a fase de escuro. Onde que é formado o ATP? Da mesma forma que na mitocôndria. Então, o elétron, né, os prótons foram bombardeados, aqui como a gente viu, tem um excesso de próton aqui, o complexo também faz essa bomba de prótons, criando esse gradiente. Então, aqui no lúmen do tilacoide vai ficar muito ácido. Esses prótons têm que sair daqui para não manter, né, para manter o pH estável, não nessa acidez que está sendo acumulada aqui. E ele vai retornar pelo quê? Pela mesma enzima da mitocôndria, a ATP sintase, tá? Então, ó, o fotossistema 2 vem para o complexo citocromo e passa para o fotossistema 1, tá? Aqui ocorre a redução, forma NADPH. E aqui os prótons vão passando, tá? No meio da ATP sintase, lembram como que ela funciona? Toda vez que um próton passa, vai fazendo girar, como se fosse uma turbina. E esse giro vai produzir o quê? Energia, tá? Que vai ser usada, então, para formar ATP. Similar à mitocôndria, tá? Então, o que vai mudar sempre só que a orientação, né? Tinha uma acidez muito próton onde? Na matriz, né? Então, ela precisava... o próton saía aqui da matriz, era bombardeado para o espaço intermembrana, ele voltava para a matriz, para esse espaço aqui, formando então o ATP. Aqui só via a direção que ocorre, tá? Então tem muito próton aqui no lúmen, ele vai ter que retornar para o estroma, passando pela ATP sintase, formando ATP,
ok? Então, teremos, ao final desse processo, formação de ATP, formação de NADPH e também a liberação de oxigênio, que a gente viu aqui no fotossistema 2, ok? Beleza, então essa fase que a gente viu agora, até agora, são as reações luminosas, tá? As reações da fase clara. Temos agora as reações de escuro, ou o ciclo de Calvin, ou assimilação do gás carbônico. Como que ela ocorre? Vamos lá. Inicialmente, nós temos este composto aqui, a ribulose 1,6-bifosfato. Tá? Então, tem fosfato no carbono 1, fosfato no carbono 5. É uma molécula com 5 carbonos, tá? 5 carbonos. Nós temos o que na fotossíntese? A gente viu que usa luz, gás carbônico, para produzir o quê? Oxigênio e glicose. A gente viu até agora só o oxigênio e a luz. Cadê, né, o gás carbônico? Cadê a glicose? É nesse ciclo aqui, nessa fase aqui de escuro, ok? Então, temos o gás carbônico entrando aqui no ciclo, tá? Ele vai se ligar a esse composto, a ribulose 1,6-bifosfato. E quem faz essa ligação, quem catalisa, né, essa reação, é essa enzima aqui, ó, a enzima rubisco, tá? Ela que vai fazer essa assimilação do carbono, essa fixação do carbono, do gás carbônico, na minha molécula de 5 carbonos. Se eu tinha uma de 5 e adiciono um carbono, vai formar uma molécula de 6 carbonos, tá? Mas essa molécula de 6 carbonos, ela é instável. Ela se quebra em duas, tá? Em duas moléculas com 3 carbonos cada uma, que é essa daqui, ó, 3-fosfoglicerato, tá? Então, 3 carbonos, teremos duas moléculas. Aqui, vocês podem observar esses números. Entrou 3 gás carbônico, então nós teremos 3 moléculas de ribulose 1,6-bifosfato para juntar cada uma com um gás carbônico, correto? E cada uma dessa vai quebrar, né, formando 2 compostos com 3 carbonos cada um. Por isso, nós teremos 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, ok? Com um fósforo aqui no carbono 3. Essa molécula aqui, agora ela vai sofrer uma fosforilação. Por isso que nós temos o uso do ATP que foi produzido anteriormente. Então, eu uso o ATP que foi produzido aqui, ó, para pegar esse fosfato e adicionar na minha molécula, tá? Então, eu adiciono um fosfato na minha molécula. Vai ficar aqui não tá aparecendo, né, a fórmula, mas vai ser 1,3-bifosfoglicerato, tá? Vai ter um fósforo aqui, ó, no carbono 1. Mas, além dessa fosforilação, vai ocorrer uma redução. Essa etapa que é principal aqui nesse ciclo, a redução. O que é redução? Eu ganho um hidrogênio. Por meio da onde? Do meu NADP que foi formado na fase anterior. Foi formado um NADPH e um ATP. Usei o ATP, agora eu vou usar o NADPH. Então, eu uso o NADPH, uso quem? O próton, o hidrogênio, né? Eu vou adicionar onde? Aqui, ó, no meu carbono 1, tá? No meu carbono 1, ó, que eu tinha aqui, eu tiro o fósforo, libero ele como fósforo inorgânico, tá? E adiciono um hidrogênio aqui no carbono 1, formando a minha molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Lembram desse nome? Esse aqui é um intermediário lá da nossa glicólise, tá? Então, esse composto aqui vai ser produzido 6 deles, tá? 6 gliceraldeído 3-fosfato. Um deles vai ser usado para a produção de glicose, tá? Lá na minha glicólise, tá? Para produzir açúcar. Os outros 5 vai continuar entrando aqui no ciclo para continuar o ciclo de Calvin, para continuar as reações de escuro, ok? Então, o que eu quero que vocês se lembrem aqui? É fixado o gás carbônico por meio dessa enzima, rubisco, tá? Vai formar um composto de 6 carbonos que se quebra em 2 de 3 carbonos. Eu adiciono um fosfato nele por meio do ATP, eu adiciono um hidrogênio nele por meio do NADPH, virando o quê? Gliceraldeído 3-fosfato. Esse composto vai ser usado ou lá na glicólise, lá que a gente viu, né, na minha respiração celular, ou vai voltar aqui continuando o ciclo, tá? Para manter esse ciclo aqui
funcionando. Beleza. O que a gente viu aqui é o processo normal, tá? São as plantas C3. Por quê? C3 porque ela vai fixar no carbono, ou numa molécula de 3 carbonos, tá? C3 porque tem 3 carbonos. Mas essas plantas, elas são sensíveis à fotorrespiração. O que é a fotorrespiração? A minha enzima rubisco, que eu vi aqui, ó, que faz essa fixação do gás carbônico, ela pode fixar também oxigênio. Ela tem afinidade pelo oxigênio. Mas quando eu coloco oxigênio no lugar do gás carbônico, do carbono, eu vou formar alguns compostos que não têm necessidade para o ciclo, que não têm necessidade para a planta. E eu vou ter que levar esses compostos para outras vias, eu vou ter que gastar energia para transformar esse composto. Então, esse processo aqui, ele gasta energia sem necessidade, tá? Ele é um desperdício de energia. Então, eu não quero que isso aconteça. Não quero que seja fixado oxigênio no lugar do gás carbônico, ok? Então, surgiram plantas adaptadas para evitar a fotorrespiração. São as plantas C4 e as plantas CAN. As plantas C4, elas vão fixar o gás carbônico em um composto de 4 carbonos, tá? Diferente das plantas C3. O que acontece? O meu gás carbônico, ele vai ser fixado nas células que nós chamamos de mesófilo, tá? Nas células do mesófilo, que são essas células aqui, ó, que ficam no meio da epiderme, tá? A epiderme é essa parte de fora, tá? Aqui da folha. Então, todas as células que estão aqui no meio da folha é o mesófilo, células do mesófilo. Então, o gás carbônico ele vai ser fixado primeiro nessas células aqui, do mesófilo. Por quem? Pela PEP carboxilase, não mais pela rubisco, tá? Lá, inicialmente, é rubisco que fixava o carbono lá naquele meu composto. Aqui, agora, a PEP carboxilase, que vai fixar o gás carbônico nessas células aqui, do mesófilo. Fixou o gás carbônico nessas células. Esse gás carbônico vai ser transportado para essas células aqui, ó, que ficam ao redor do meu sistema vascular, tá? Na bainha vascular. Assim, quando eles são transportados, então, para essas células ali ao redor do meu sistema vascular, esse gás carbônico vai fluir para os meus vasos e vai chegar lá no ciclo de Calvin. Então, assim, ele continua o ciclo normal que nós vimos anteriormente, tá? Então, para evitar a fixação do oxigênio, a diferença é que usa essa enzima aqui, a PEP carboxilase, que vai usar, ela só tem afinidade pelo gás carbônico, ela não tem afinidade pelo oxigênio, tá? Então, ela fixa o gás carbônico, mas em outra célula, o mesófilo. Do mesófilo vai para o sistema vascular, que chega, então, no ciclo de Calvin, ok? Então, ela tem esse processo inicial diferente até chegar no ciclo de Calvin, ou nas reações de escuro, ok? Essa aqui é a planta C4. As plantas CAN, elas ocorrem principalmente com aquelas que estão em ambientes áridos, em ambientes secos, de alta temperatura, né, pouca água, como cactos, abacaxi, né, numa região mais seca normalmente, ok? E qual é o mecanismo que elas utilizaram? A fixação do gás carbônico, ela não vai ocorrer durante o dia como as demais, ela ocorre durante a noite, tá? Então, é um processo inverso. Por quê? Como é uma região muito seca, de alta temperatura, se os estômatos, tá? Ó, aqui o estômato é por onde entra o gás carbônico, tá? Entra gás carbônico e sai o oxigênio e a água. Se esse estômato aqui ficar aberto, ele vai perder muita água nessa região árida. Isso vai fazer com que a planta morra, tá? Então, esse estômago fica fechado durante o dia, tá? O estômago fica fechado, não entra gás carbônico durante o dia e evita a perda de água. Então, eles se abrem onde? Durante a noite, tá? Durante a noite. O estômago se abre, entra oxigênio, há perda de água, mas a perda normal, tá? Porque está numa temperatura mais amena, assim como as demais plantas que também perde pela transpiração, ok? Entrou durante a noite o gás carbônico, porque os estômatos estão abertos. Durante o dia, os estômatos se fecham. Esse gás carbônico é acumulado aqui, ó, no vacúolo das células. Acumulou, armazenou
tá? O gás carbônico aqui nos vacúolos. Durante o dia, quando os estômatos estão fechados, esse gás carbônico é liberado para o interior da célula, entra no cloroplasto e faz o ciclo de Calvin normalmente, ok? Então, essas são adaptações que as plantas encontraram para não fixar oxigênio no lugar do gás carbônico, né? Para não ter aquela perda de energia, aquele processo tão custoso para transformar os compostos que têm o oxigênio ao invés do gás carbônico, ok? Então, essas são adaptações importantes de algumas plantas. Beleza. Então, nós vimos aqui como ocorre a fotossíntese, tá? É esse processo aí. Nós vamos ver que esse processo ele pode ser chamado de fluxo cíclico ou fluxo acíclico, ou seja, a transferência de elétrons, ela pode ser de maneira que seja um ciclo ou não, tá? No fluxo cíclico, nós temos o quê? Nós temos aqui a produção. Olha, desculpa, aqui tá errado, tá? Aqui é o fluxo acíclico, tá? Acíclico, que não é um ciclo, tá? Então, aqui tá invertido, ó. Já tinha observado aqui, observei agora. Então, no fluxo cíclico, nós temos a luz excitando, né, os elétrons do meu pigmento, aqui no fotossistema 2. Ele vai sendo transferido de pigmento para pigmento até chegar no centro de reação, que tem o quê? O meu aceptor de elétrons. Mas eu tenho também ter o doador de elétrons para repor o elétron que foi sendo transferido, que vem da onde? Da água, e vai produzir o quê? Oxigênio, tá? Depois disso, passa lá para o complexo do citocromo. Daqui, vai para o fotossistema 1. Do fotossistema 1 também é recebido pelos aceptores, passa para a ferrodoxina e para essa enzima aqui que vai fazer o quê? Formar o NADPH, ok? Então, no fluxo acíclico, tá? Que não é um ciclo, nós temos isso, ó, do fotossistema 2 para o citocromo, para o fotossistema 1, para essas proteínas e enzimas aqui. Além o que? Dos prótons que vão sendo acumulados, que vão passar pela ATP sintase e produzir ATP. Então, nesse fluxo acíclico, nós temos a produção de ATP, de NADPH e de oxigênio, ok? É o que a gente viu até agora. Mas pode ocorrer que algumas plantas, quando estão em altas temperaturas, quando não tem muito gás carbônico, ela poupe o gasto, né, um pouco assim de energia desse processo, encurta esse processo, que é o fluxo cíclico. Quem vai participar é somente o fotossistema 1, tá? Então a energia é absorvida, né, a energia da luz é absorvida pelo fotossistema 1, vai excitando os elétrons até chegar no centro de reação. Aqui, ele vai, ao invés de ser mandado para ferredoxina e para ferredoxina NADP mais óxido redutase, ela não vai, né? Lembra que ia daqui para cá para formar o NADPH? Não ocorre. Do fotossistema 1, ela volta para trás, ela volta para o citocromo, tá? E vai fazendo esse processo aqui, um ciclo, tá? Do fotossistema 1, volta para o citocromo, do citocromo vai para a plastocianina e vai para o fotossistema 1, formando um ciclo, ok? Aqui continua tendo prótons, tá? Lembra que o citocromo faz essa bomba, funciona como uma bomba de prótons. Então, os prótons vão sendo acumulados e vai para a ATP sintase normal. Então, no fluxo cíclico, há somente a formação de ATP. Como não tem o fotossistema 2, não tem a produção de oxigênio. Como não vai para a ferredoxina, né, essa enzima aqui que faz a redução, não tem a formação de NADPH. Forma somente ATP, ok? Então, essa é a diferença. Nós temos dois fluxos. O que nós vimos que ocorre aqui, né, formando ATP, NADPH e oxigênio, e esse aqui que envolve somente fotossistema 1, tá? Formando somente ATP, ok? Vamos lá para algumas questões para conseguirmos lembrar, para conseguirmos compreender melhor estes conteúdos, ok? Questão número 1. A fotossíntese é um processo essencial à manutenção da vida na Terra. Sobre esse processo, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. A. A produção de oxigênio
durante a fotossíntese ocorre no ciclo de Calvin-Benson, com a oxidação do gás carbônico. Errada, gente. A produção de oxigênio não ocorre na fase escura, não ocorre no ciclo. Ela ocorre na fase clara, tá? E não vem por meio da quebra de gás carbônico, ela vem por meio da quebra do quê? Da molécula de água, tá? Então, essa aqui está incorreta. Letra B. As reações fotoquímicas da fotossíntese ocorrem no estroma do cloroplasto. Vamos lá, isso é importante se lembrar. As reações de claro ocorrem na membrana do tilacoide, tá? As reações de escuro que ocorrem no estroma, tá? Do cloroplasto. Então, tá errado. As reações fotoquímicas ocorrem na membrana do tilacoide, tá? Não no estroma. A fotossíntese ocorre exclusivamente em organismos eucariontes. Errado. Ocorre também em procariontes, como algumas bactérias, as cianobactérias, ok? A D. As reações de escuro não requerem luz direta e ocorrem no estroma, utilizando ATP e NADPH produzidos nas reações de claro. Correto, né? Ela precisa principalmente, né, do ATP e do NADPH, que é produzido anteriormente, para fazer o quê? Para fazer a assimilação de carbono e produzir a glicose, produzir o açúcar, o carboidrato, que vai ser utilizado ali pela planta, ok? Então, a letra D está correta. E ocorre onde? No estroma. E os tilacoides são estruturas envolvidas na produção de glicose durante a fotossíntese. Errado, né? Os tilacoides vão estar ali produzindo o quê? Vai estar produzindo oxigênio, o ATP e o NADPH, tá? A glicose vai ser produzida no estroma, que é ali no ciclo de Calvin, tá? E não necessariamente a glicose, né? O início, que vai ser produzido lá o gliceraldeído 3-fosfato, que é um precursor da glicose. E ela não está localizada no núcleo. Onde que fica o tilacoide? Fica lá no nosso cloroplasto, ok? Esqueci o nome da organela. No cloroplasto, não é no núcleo da célula vegetal. Opa! Então, a alternativa correta é a letra D, ok? Questão número 2. Sobre os processos que ocorrem durante as reações fotoquímicas da fotossíntese em plantas, analisa as alternativas abaixo. Alternativa 1. A excitação da clorofila no fotossistema 2 leva à transferência de elétrons para a cadeia transportadora, sendo esses elétrons inicialmente repostos pela oxidação da glicose. Errado, né? A excitação ocorre lá no fotossistema 2, vai sendo transferidos elétrons, mas o elétron que foi perdido é reposto pelo quê? Pela quebra da água, molécula de água, tá? Fotólise, não glicose. Então, a 1 está incorreta. 2. A quebra da molécula de água, fotólise, catalisada pelo complexo de liberação de oxigênio, gera prótons, elétrons e oxigênio molecular. Correto, né? Então, a quebra da água para repor o elétron perdido vai fazer o quê? Liberar o oxigênio, próton e elétrons. Está correto. 3. O transporte de elétrons pelo complexo de citocromo contribui para o bombeamento de prótons para o interior do tilacoide, estabelecendo um gradiente eletroquímico. Correto também, tá? Então, o citocromo vai fazer o quê? Uma bomba de prótons, tá? Criando um gradiente químico ali que vai ser usado para a produção de ATP. Então, está correto. A 4, a energia da luz absorvida pelo fotossistema 1 permite a redução do NADP+, a NADPH, por meio da ação da enzima ferredoxina NADP+, redutase. Correto, né, gente? Então, ali no fotossistema 1, nós temos a redução, né, desse transportador aqui para um NADPH por meio dessa enzima, ok? Então, está certa. 4 está certa. 5. O ATP gerado no processo é sintetizado na matriz mitocondrial. Já está errado, né? A gente já está falando de fotossíntese. Então, não é mitocôndria, é cloroplasto. Tá? Então, essa aqui está errada. Então, temos correto 2, 3 e 4. Aqui, ó, 2, 3 e 4.
4 estão corretas. Então, a alternativa correta é a letra B, ok? Questão número 3. A fotossíntese é um processo essencial para a conversão de energia luminosa em energia química. Considerando os diferentes caminhos e adaptações deste processo, analise as afirmações a seguir. A. A enzima rubisco atua no ciclo de Calvin, catalisando a fixação do gás carbônico, a ribulose 1,5-bifosfato, mas pode também iniciar a fotorrespiração ao fixar oxigênio, especialmente em condições de alta temperatura. Correto. Então, quem faz a fixação do gás carbônico é a enzima rubisco, mas ela também tem afinidade pelo oxigênio, que é a fotorrespiração, tá? Então, a letra A está correta. Letra B. Plantas cã, como cactáceas, abrem seus estômatos durante o dia. Errado, né? Por quê? Porque aqui ela vai ter muita perda de água, então ela vai fazer o processo contrário. Ela abre o estômago durante a noite para fixar o oxigênio durante a noite, tá? Fixou o oxigênio durante a noite, durante o dia, há a liberação desse oxigênio para fazer o ciclo de Calvin normalmente. Mas aqui não abre o estômago e nem faz a fixação do gás carbônico durante o dia, durante a noite. Errada. Letra C. Nas plantas C4, a fixação inicial do gás carbônico ocorre em células do mesófilo, por meio da enzima rubisco. Errado. A rubisco, nas plantas C4, ela vai atuar somente lá no ciclo de Calvin. A fixação do gás carbônico ocorre por meio de outra enzima, a PEP carboxilase. Tá? Essa é uma enzima importante vocês se lembrarem o nome. PEP carboxilase nas plantas C4, elas que fazem a fixação do gás carbônico. Depois, a enzima rubisco vai fazer o ciclo de Calvin, ok? Então, essa está errada. A letra D. O fluxo acíclico, tá? O contínuo de elétrons, resulta na formação de ATP, NADPH e oxigênio, todos utilizados no ciclo de Calvin. O ATP e o NADPH é utilizado, o oxigênio é liberado, né? Não é usado no ciclo de Calvin. Já o fluxo cíclico de elétrons ocorre quando apenas o fotossistema 1 participa da cadeia de transporte de elétrons, correto? E resulta na produção de ATP e oxigênio. Não, né? No fotossistema 1, quando tem só o fotossistema 1, nesse fluxo cíclico, não tem a produção de oxigênio. O oxigênio é produzido no fotossistema 2, tá? E nem de NADPH. Aqui somente a produção de ATP. Então, está incorreto também a letra D. A correta é a letra A, ok? Pessoal, aqui um resuminho. Eu sei que é um pouco complexo, então eu gostaria que vocês retomassem, lessem outras vezes, tá? Acompanhassem novamente para tentar compreender melhor como ocorre a fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? É energia luminosa, luz, sendo transformada em energia química, glicose, tá? Que vai produzir energia ali, ATP, para a planta. E é realizada onde? No cloroplasto. Didaticamente é dividida em duas, reações de claro e de escuro. A de claro ocorre onde? Na membrana do tilacoide. E a de escuro ocorre onde? No estroma, tá? Naquela matriz aquosa ali dentro do cloroplasto. Os cloroplastos vão ter o quê? Pigmentos, tá? Que vão fazer a absorção da luz. Os principais são os pigmentos clorofila. Esses pigmentos, eles vão estar organizados em complexos que nós chamamos de fotossistema 2 e 1, na qual vai ocorrer a transferência de elétron. A luz é absorvida, excita o elétron que vai sendo transferido, tá? Para transferir a energia até produzir ATP, até produzir o que for necessário. No fotossistema 2, nós temos a quebra de água para liberar o quê? Oxigênio e para repor o elétron que foi perdido pela transferência. No fotossistema 1, nós temos essa enzima aqui, a NADP+, redutase, reduzindo o NADP+, a NADPH, tá? NADPH sendo produzida aqui no fotossistema 1. Em ambos, nós temos o quê? Uma bomba de prótons, formando um gradiente de prótons, para produzir ATP, ok? Em ambos os fotossistemas. Esses dois produtos aqui, o ATP e o NADPH, vão ser utilizados na reação de escuro. Para quê? Para fixar o gás carbônico e produzir os intermediários ali
para a produção de glicose, ok? Para a produção do meu carboidrato, do meu açúcar. E nós podemos observar também que esse fluxo pode ser cíclico ou acíclico, ok? Então, esse aqui é um resuminho dos principais pontos que eu gostaria que vocês entendessem e se recordassem, ok? A fotossíntese é isso, pessoal. Fico à disposição para dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, não somente dessa via metabólica, mas de outras que nós já vimos anteriormente, podem me procurar, podem fazer questionamentos que eu estou aqui à disposição, tá bem? Muito obrigado e nos vemos em breve. Até uma próxima!